A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pega a tua Bíblia, a sua caneca de café, porque você está no Café com a Palavra. Meus irmãos, nós temos meditado nos Salmos e já estamos quase nas partes finais. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo de número 115. Os versículos que nós iremos ler serão do 17 ao 19, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Adiante deles enviou um homem José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um salmo muito belo, muito lindo, dentro da cultura judaica, né? Esse Salmo 115, ele tem uma história que vale a pena ser compartilhada. O registro histórico dele se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8. E esse salmo, ele foi, uma parte dele pelo menos, a gente tem certeza que foi escrito na chegada da Arca da Aliança, quando Davi assumiu o trono de Israel e ele decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E ali, o líder desse cântico foi Asaf. E pela primeira vez, um grupo de levitas foi organizado para apresentar um louvor em forma de cântico a Deus. Então é a primeira vez que Asaf e a sua descendência, a sua família, vai ter o privilégio de adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. A parte do verso 1 até o verso 15 é a parte que nós temos registrada desse salmo lá em 1 Crônicas. Ele tem como propósito falar sobre como nós devemos render graças a Deus, como nós devemos ter o desejo de invocar o nome santo do Senhor e o compromisso, a partir do verso de número 3, de levar, direcionar as pessoas a conhecerem esse Deus que nós conhecemos também, além de nos direcionar a nos alegrarmos em Deus. Muitas das vezes nós nos alegramos em muitas coisas, mas não necessariamente no Senhor. E esse salmo nos convida a fazer isso. Mas ele tem alguns ensinamentos muito importantes para nós nos versículos que foram lidos. Porque, além de tudo isso, a história de Israel, ou pelo menos uma parte dela, é ensinada para nós nesse salmo do verso 5 até o verso 45. E eu queria pegar apenas um trecho, que foi o que nós lemos, que fala um pouquinho da história de José, para falar um pouquinho sobre a fidelidade infalível do Senhor e sobre a soberania de Deus na história e como Deus tem um propósito para o sofrimento de cada um de nós. A primeira coisa que nós precisamos entender e aprender é que nós precisamos saber qual é a natureza do nosso sofrimento. Você já parou para pensar sobre isso? Há uma cultura dentro da igreja em que todos os sofrimentos são provações e que todo sofrimento vai trazer para nós uma vitória futura. E não é isso que Tiago ensina no capítulo 1. A Bíblia vai dizer para nós que existem sofrimentos que são derivados de uma tentação. Então eu sofro uma tentação pecaminosa, caio nela, e aquela tentação vai provocar em mim um sofrimento não desejado da minha parte e também não desejado da parte de Deus. Mas se nós estamos sendo provados, essa natureza de sofrimento vem de Deus. Então Deus nos prova, ele nos testa para nos retribuir com alguma bênção ou alguma outra dádiva. Aqui onde nós lemos, nós estamos falando de um sofrimento que tem por natureza a aprovação. Então é Deus colocando alguém em prova, certo? E esse alguém é José, porque o verso que nós lemos, o verso 17, fala assim: Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Observa que José tinha tido um sonho, e o sonho de José falava sobre um livramento de Deus para sua família e para sua casa. Então, ou seja, o fato de José ter sido vendido pelos seus irmãos,
O fato de José ter sido comprado como escravo e ter ficado na casa de Potifar, depois ter sido preso e somente depois de parar diante de Faraó, todos esses sofrimentos, as falsas acusações contra José, eram parte de uma aprovação, de um teste de Deus. Outra coisa que nós temos que aprender é que o sofrimento enviado por Deus, ou seja, a provação, ele tem um tempo e um propósito. Ou seja, o sofrimento que Deus não programa, Deus não é o responsável por ele. Mas quando é Deus que está nos colocando à prova, ele determina um tempo e ele estipula um propósito quando o tempo da aprovação acabar. Você pode reparar, porque o verso 19, ele diz assim: até cumprir-se a profecia a respeito dele. Então, ou seja, José foi escravo, ele foi humilhado até cumprir-se a profecia a respeito dele. Mas houve uma profecia, pastor? Houve. A profecia foi dada a José por meio de sonhos, por meio das visões. É importante sabermos disso. A visão, o sonho, também é uma forma profética de Deus falar conosco. Então observa que havia um tempo até que se cumprisse. Então, até José ter sido levado como escravo e parar diante de Faraó, era o tempo necessário para se cumprir aquilo que Deus queria cumprir na vida dele, que era o propósito. A terceira coisa que nós precisamos aprender é que todo sofrimento enviado por Deus, ele está submetido ao poder da palavra, correto? Como assim, pastor? A escravidão de José, a traição dos irmãos, a falsa prisão, a calúnia contra José, tudo aquilo estava submetido à palavra profética que Deus tinha referido para José. Ou seja, o meu sofrimento, o seu sofrimento, se ele vem de Deus, se ele faz parte da aprovação de Deus para nós, ele não vai gerar em nós nenhum dano a mais do que a palavra do Senhor liberada sobre nós determinar. E aí nós vamos aprender que o fato do sofrimento estar submetido à autoridade da palavra de Deus significa que o nosso Deus é soberano. E aí nós vamos aprender uma última lição, que está assim no verso 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Todo sofrimento vindo da parte de Deus tem como propósito final nós provarmos o bem, o benefício e a vontade que vem da palavra de Deus. Portanto, eu quero encerrar esse devocional de hoje te fazendo pensar. Você já parou para analisar a tua vida e o teu sofrimento? Você sabe qual é a natureza dele? É Deus quem está te provando? Ou será que você está sofrendo por ter caído numa tentação? Se for Deus que estiver te provando, você precisa entender que a aprovação de Deus tem um tempo e tem um propósito. Se ela tem um tempo, não tente apressar as coisas, mas aproveite cada momento para aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar. Nós precisamos entender também que todo sofrimento está submetido à palavra de Deus. Então, não ore a Deus dizendo: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Ele está vendo. E acredite, Ele não vai permitir acontecer nada além daquilo que Ele já determinou na sua palavra. E por último, você tem que ter uma certeza: ao acabar a aprovação, o Senhor fará cumprir sobre você toda a sua palavra. Amém? Abra o seu coração, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te engrandecer pela sua palavra e pela sua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, conforme nós lemos e aprendemos hoje. Quem sabe nós estamos sendo provados por ti e precisamos entender que a aprovação, ela tem propósitos. A aprovação tem um tempo determinado pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos a entender que toda aprovação está submetida ao poder da tua palavra, que não irá acontecer nada mais e nada menos do que o Senhor escreveu sobre nós. E ajuda-nos a entender, ó Pai, que ao final de cada tempo, ao findar o tempo da aprovação, nós iremos usufruir e provar a vontade do Senhor. Iremos provar a palavra do Senhor liberada sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho,
Não perca tempo, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você entende que pode ser abençoado através dessa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita agora e se inscreva e ativa o sininho das notificações. Se você não congrega em uma igreja, se você está parado, ou se você quer conhecer o nosso trabalho, nós estamos localizados na Avenida João Martins Coelho 550, próximo ao supermercado Giroto. Você pode estar presente nos cultos da terça-feira a partir das 19h30 ou aos domingos a partir das 19 horas. A sua presença e a presença da sua família será um prazer para nós. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.